Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Sofia. Grande mistério de amor, tão verdadeiro e tão singelo, se fez tão pequeno neste simples pão. É todo alimento de minha alma. Neste momento santo, que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer, te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, estar contigo. Neste momento santo, que alegria te encontrar e te sentir tocando em mim, me transformando. Quero dizer, te amo, meu Jesus. Teu gesto humilde vem me ensinar, me revelando como devo andar, estar contigo. Bom dia, povo santo. Bom dia. Eu queria começar exatamente essa segunda-feira com essa música para trazer o seguinte pensamento. Deus tem se revelado a mim. Eu tenho percebido suas revelações. E alguém pode dizer, não, mas Deus sempre anda comigo. Mas se eu não percebo, eu posso andar do lado de alguém e andar sozinho. Porque não me tem revelado nada. Será que eu tenho tido acuidade de espírito para viver, como diz essa música, um momento santo? De encontrar, de ser tocado. Do que falo porque é possível desde o tempo do Éden. E se sobre nós, depois de sua morte, veio a experiência de que eu estarei convosco todos os dias. Como você está? Cuidado para que Deus não entre na sua rotina e seja mais um em sua vida. E você não perceba a sublimidade de andar com Ele. De esforçar-se para estar em sua presença. E você fique tão pobre consigo mesmo.
sem Deus, sem Jesus. Um místico não é alguém que vive em euforia. Um místico não é alguém que vive de sobrenaturalidades. Um místico é aquele que percebe a grandeza de Deus nas pequenas coisas. E vendo-o se revelar, Ele vai guiando por onde eu devo andar. É quando Ele está no barco da minha vida e está com o leme na mão, levando-me por onde devo andar. Pense nisso, para que você não fique um espectador de Deus, ou que Ele simplesmente navegue no seu mundo de conceitos. Ande com você, mas não me toque a alma, não me interfira na vida. Quem tiver ouvidos, que ouça. Louvado seja Deus. Vamos estudar, povo santo? Terminamos capítulo 3, não foi? Ou capítulo 4? Me ajuda aí, irmã Francisca? Eu acho que foi o capítulo 3. Vamos começar o capítulo 4. Exatamente. E o subtítulo aqui colocado é Apóstolo de Cristo. Vamos perceber o que Deus quer falar aqui. Ele diz assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização do plano secreto de Deus. São Paulo começa, ele vai falar de apostolado, né? Só queria revisar um conceito, né? Discípulo é aquele que segue alguém, que aprende com alguém. O apóstolo é um discípulo escolhido, alguém que dá a vida, que se tornou além de seguidor. O apóstolo é aquele que a sua vida se mistura com o seu mestre. Ele é portador do mestre, ele é anunciador do mestre. Ele reflete na vida dele o seu mestre. Então ele está falando aqui de apóstolo de Cristo. E ele começa dizendo: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo. Tem alguém desrespeitando essa hierarquia, e Paulo deixa bem claro que isso não é bom. Bem claro. Eu estou abrindo aqui na outra versão, na Bíblia do Peregrino, diz ministros de Cristo, né? Veja aí, ó, presidente, ministros. Que as pessoas nos considerem como servidores do Messias e administradores dos segredos de Deus. Olha o que o rodapé diz. Estando a serviço
imediato de Deus, Paulo e seus colaboradores não estão submetidos aos julgamentos meramente humanos, embora o julgamento da consciência seja favorável. Paulo se submete ao julgamento supremo final de Deus. O critério será a fidelidade no exercício do encargo. Como você tem olhado, como uma boa pergunta, né? Como você tem olhado os servidores de Cristo? E se você é um servidor de Cristo, como você tem se comportado? E ele vai explanar mais sobre isso, dizendo: o que se exige de quem tem esta responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. Mas a minha consciência está limpa. Mas isto não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Espere o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus o elogio que merece. Vamos traduzir um pouquinho aqui? Estavam fazendo juízo a respeito de Paulo, a respeito do seu ministério. Não fica claro isso? Quantas vezes fazemos juízo? Será que fulano merece? Será que fulano tem autoridade de fazer isso ou aquilo? Né? É um apóstolo de Cristo? É um ministro de Cristo? Tem o encargo de administrar alguma coisa? Tem as duas versões. Como um ministro deve se portar? Porque se um ministro ficar à mercê dos julgamentos humanos, ele não será ministro, ele não fará a sua missão. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. E de vez em quando abrimos a boca e falamos um monte de coisas sem coerência, julgando os outros, principalmente as pessoas de uma hierarquia maior do que a gente, a partir da curta visão que temos das coisas. E esse julgamento geralmente é ruim. Veja que essa comunidade, que tinha sido abençoada com todos os tipos de dons, que tinha tido uma profunda experiência do Espírito, estava completamente partida. Tinha pessoas da tribo de Paulo, outros da tribo de Apolo, outros da tribo de Pedro. E quando eu estou na igreja, numa tribo, eu tenho partidos de certo e de errado, eu me perco, porque Deus é uno. E a diversidade de carismas e dons compõe a igreja e não a destrói. E até mesmo quando eu não consigo observar a vida além de mim, além do que eu sinto, do que eu vejo, eu não estou percebendo o plano de Deus. Por isso, São Tiago vai dizer que onde tem fofoca, né, onde tem conversa, onde tem falas aleatórias, aí há toda espécie de mal. E o Espírito de Deus não está. Porque Deus não está na divisão. Então, Paulo aqui se porta com alguém que tem consciência do seu ministério. E alguém que está maduro no seu ministério
passa sua consciência por Cristo. Deve ter o seu diretor espiritual e com ele dividir suas experiências pastorais. E comparando a Cristo, a sua direção espiritual, que pertence à igreja, né? Faz parte da igreja, você consegue fazer um exame de consciência sadio do que você é, do que você faz, do que você pode. E por isso, você não anda a mercê da consciência dos outros. O que é que os outros pensam de você? Eu às vezes fico pensando, né? É lógico que Jesus era Deus. Mas eu vejo tanta gente sofrendo, e eu mesmo já sofri no passado, hoje eu sofro muito menos, muito menos. Por que fulano está dizendo isso de mim? Por que ciclano pensa isso? Porque às vezes o que a pessoa está divulgando, da pessoa falando, interpretando, não tem nada a ver com o que a pessoa é. Nada a ver do que a pessoa está. Às vezes tem até alguma coisa a ver, mas não tem profundidade, não tem consciência, mas está fazendo juízo de valor, e não só para si, né? Está sendo um anunciador da alma alheia. E como você precisa estar centrado em você mesmo para não se perder aí, né? Para não ficar no meio do caminho, para não atrapalhar. Eu conheço muita gente que estraga seus ministérios porque dão muita importância ao que os outros pensam. O que os outros falam. Eu garanto a vocês que o meu ministério estaria completamente paralisado se assim eu andasse. Eu acho que por dia chega, no mínimo, eu vou ser bem viu, assim, na colocação, no mínimo 4 ou 5 orientações, modos, conselhos de como eu deveria fazer na adoração. E o que não chega a mim, né? Que eu sei que chegou na roda de conversa, lá na casa de fulano, no comentário no corredor da comunidade, do outro círculo, da opinião de alguém a respeito do que fiz e faço, a outrem, da volta do carro. E se isso me ofendesse, me entristecesse, no começo entristecia muito. Mas a gente vai aprendendo, né? Como Paulo diz aqui, a prefigurar em Cristo. E nele olhar. De vez em quando eu tenho que dizer, olha, o senhor fez isso, faz assim, assim, assim. Não. É porque fulano disse que quando o senhor fala isso, é por isso, por isso. Quem te deu essa autoridade? Quem te deu essa autonomia? Será realmente que você conseguiu ler minha alma? Eu estou usando o meu exemplo, mas pode ser. É tão diferente do que os outros acham do que você é de verdade. É por isso que a sua consciência tem que andar em Deus, irmão. Para que você não se perca.
com achismos, ou você paralise-se por conta dos achismos dos outros. Tanto é errôneo o pensamento de alguém sobre você, como ser errôneo se você não se guiar por Deus e paralisar por conta do pensamento dos outros. Se você tentar ser o que o outro quer, você vai ser um desastre. Se você tentar ser o que os outros pensam de você e agradar essas imagens, você será um desastre. Você perderá a sua personalidade. Um dia desse aí atrás, conversava com uma pessoa da comunidade lá da China e eu achei tão lindo. Porque conversão é algo muito lindo. E ela mandava uma mensagem para constatar que por fim tinha entendido e assumia que tinha olhado errado a vida do irmão e tinha entendido porque eu não concordava, eu não agia da mesma forma com aquele irmão. Ao contrário, e a pessoa caiu em si, conseguiu fazer esse exame de consciência que Paulo está dizendo aí. Se eu olhei a vida do meu irmão pelos olhos de outra pessoa, impregnado dos sentimentos de outros, só porque eu gosto de alguém, então logo eu tomo uma defesa. É um exercício que eu sempre fiz por ter caminhado muito na vida religiosa, eu, pelo menos mais do que Daniela no começo, eu sempre poupei Daniela dos detalhes para que ela não tomasse dores. Que ela soubesse aquilo que era necessário para a condução dela. E muitas das coisas que eu ouvia, eu não infectava ela. Não infectava meus filhos. Porque quantas vezes foi decepcionante, mas eu queria a fé dos meus filhos. E se eu infecto a vida dos outros, eu posso perdê-los. Vocês estão entendendo? É muito... Vocês estão falando até muito pouco hoje. Desde sexta-feira vocês estão falando pouco. Mas é muito profundo o que Paulo está mostrando aqui, essa comunidade cheia do Espírito, cheia dos dons, mas perdidas nas suas humanidades. Então eu fiquei muito feliz com essa pessoa, que ela caiu em si e viu que o que ela julgava o irmão o separava. E tudo que separa não vem de Deus. Pensem nisso, irmãos. E segue aqui, ó. Portanto, não julgueis ninguém antes da hora. Você conhece a alma do irmão. Você sabe como o irmão está. Você dá direito ao irmão não ter maturidade também, como você não tem. Você tem misericórdia dos sofrimentos que o seu irmão tem e sente. Ah, mas eu não sabia. Então, se você não sabe, não julgue. Quando não conseguimos ler a alma dos outros, não façamos, não coloquemos rótulo
pelas exterioridades. Quantas vezes as expansões estrondosas, ou animalescas, ou desmedidas de nossa alma é um grito de socorro, e não aquilo que está sendo dito. Irmão, o coração devia ser visitado como diziam antigamente, de luva de pelica, uma luva delicada. Não entre no coração dos outros mediante o que você acha. Dê a chance do outro ser. Você vê-lo. Portanto, não julgueis ninguém antes da hora. Espere o julgamento final. Jesus, quando o Senhor vier. São Paulo foi evangelizado e tomou para si coisas muito profundas. Senhor, de noite o demônio veio e plantou o joio aqui. O Senhor quer que tu arranque o joio? Aí Jesus disse, não. Arranque não. Porque arrancando o joio você pode arrancar muito trigo junto. Não. E eu não quero que ninguém se perca. Deixa para o final. Qual foi a parte que a gente não entendeu? Qual foi a parte que a gente não entendeu, irmãos, ainda? Porque São Paulo diz aqui, ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Porque tudo que está escondido um dia estará claro. E não é sobre o que eu acho, é sobre o que é de verdade. E isso só vai acontecer no final. E há místicos na igreja que diz, né? Ô Senhor, sairemos condenados, mas felizes, porque a verdade nos alcançou. Já pensou que é isso? Fica difícil de mencionar. Então, cada um receberá de Deus o elogio que merece. E a correção que merece. Versículo 6. Meus irmãos, é para instruir vocês que tenham aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Usei os dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer obedeça o que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa. Não sei por que hoje está disparando aqui o relógio nessa hora. Ninguém. Usei dois como exemplo para que dizendo, obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica tão orgulhoso com o que você tem, como se não fosse dado por Deus? Pelo que parece, você já tem tudo o que precisa. Já são ricos. Vocês já se tornaram reis e nós não? Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar juntos com vocês. Portanto, me parece que Deus pôs nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas à morte em público, como um espetáculo para o mundo inteiro, dando para os anjos, para os seres humanos. Por causa de Cristo somos loucos, mas vocês são sábios por estarem unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês fortes.
Vocês são respeitados e nós somos desprezados? Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido com trapo. Temos recebido bofetadas. Não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando somos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo. Até agora somos tratados como imundícies deste mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como é que como fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês estivessem sem milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter sido mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei pai de vocês na vida, que vivem unidos com Cristo. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Eita Jesus! Portanto, estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los, lembrar-lhes do caminho que sigo na nova vida e tenho união com Cristo Jesus, caminhando desde o ensino de todas as igrejas. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, mesmo de que eu não iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, vou visitá-los logo. Então vou saber que esses orgulhosos são capazes de fazer, não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Eu peço que vocês releiam. Eu peço que vocês releiam. Eu peço que vocês meditem essa palavra de Paulo dentro dessa ótica que eu trouxe a vocês. Porque é muito fácil nos perdermos dentro de casa, meus irmãos. Esse tipo de devaneio nos leva para longe das pessoas. Eu lhe digo, sem vergonha, quando mais inocente na fé, quantas vezes perdi pessoas por julgá-las, por achar e pensar isso ou aquilo de fulano ou ciclano, como fosse uma verdade. Sem dar o direito de escutar-lhe a alma, de se recriar. A alma humana é como uma plantinha. Quando cortamos, podamos, como Jesus disse, que Ele vai podar. Quando a gente tirar o que não é bom, vai nascer 2, 3 galhos viçosos. É por isso que é pelos frutos e não pelas obras que a gente é reconhecido. Não é pela quantidade de coisas que a gente faz. E lá na frente você vai entender que Paulo diz isso de verdade. Nem pelos dons espirituais, mas é pelos frutos. Frutos, irmão. Quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo fala para a igreja.
ai, ai, ai. Liberte sua alma e seja livre. Livre no Senhor. Que tudo Ele fará para a maior glória dele. Dedico a você que se questionou nessa meditação. Está com vontade de retomar o caminho. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus julgar o teu viver, não desanimes, não. Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem de semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo se você abraçar alguém o que sem medo do que vai encontrar, precioso és ao meu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar. Largue o medo. Pois Deus me ama. Não tenha medo da cruz, não tenha medo do Calvário. Eu nasci pra amar. Sinta o cheiro do outro. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida. Você vai entender porque Deus escolheu ele também. Você vai entender que ele é seu irmão, embora diferente de você. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar.
pai espiritual, com irmãos espirituais, Jesus para uma disse: vida ninguém espiritual te em Deus, condenou, não no nem mundo, mesmo em eu Deus. condeno a ti. Vai, Saia não da sua casa, tornes a saia da sua mansão, visite a alma dos outros. Todo ouro do Com amor, mundo não pode comprar que tudo ama, o que tu suporta, tens pra perdoa. dar. Precioso és ao teu Senhor. E você vai ser livre. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar. O céu não é a partir dos meus olhos. Pois Deus me A minha família espiritual não é o que eu penso, eu nasci pra amar. é o que Deus quis. Deus me ama, Seja livre sou capaz de para amar. amar. Você entendeu? Pois Deus O amor de me Deus. ama, eu nasci pra amar. Que a graça, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, esteja com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, filhos. Obrigado. Até amanhã. São Paulo, rogai por nós. Eita. Grande mistério de amor, tão verdadeiro e tão